Olá, meus amigos, você que tem acompanhado a programação da TV Santa Maria e o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos entrando dentro da sua casa com a sua permissão para compartilhar com você de uma palavra, da Palavra de Deus. E eu quero no dia de hoje falar com você a respeito de um tema muito interessante que fala sobre a entrega e a confiança. E para nós basearmos o nosso estudo de hoje na Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, você que tem ela em mãos, ou você que não tem em mãos, se você quiser anotar esta referência, que você possa anotar, que está lá no Salmo 37, no versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como eu disse, eu quero falar sobre a confiança e falar sobre a entrega. Com certeza, para nós entregarmos, por exemplo, a chave da nossa casa para alguém, nós vamos entregar a chave para alguém que nós confiamos, né? Nós não vamos entregar a chave da nossa casa, onde tem os nossos bens, os nossos pertences, para alguém que nós não confiamos. Mas aqui o fato que nós queremos meditar no dia de hoje é sobre entregar o nosso caminho ao Senhor. E eu por esses dias eu me peguei pensando, por que muitas vezes é tão difícil para nós, como pessoas, como homem, como mulher, né? Nós no dia a dia entregarmos a nossa vida por inteiro ao Senhor. E foram várias os questionamentos, foram várias as perguntas, as interrogações que me vieram à mente. Eu comecei a me lembrar e fazer até uma comparação interessante, uma comparação bem atual. Por exemplo, vou falar de algo que a maioria das pessoas hoje elas têm, GPS. Talvez você vai pensar, mas poxa vida, o que tem a ver a entrega, né, do que o pastor começou o programa e falar com o GPS? Muitos de nós, se tivéssemos que encarar uma estrada daqui a São Paulo, por exemplo, enxergando na televisão, nos programas, todos os dias, aquele trânsito caótico que é São Paulo, a dificuldade que é entrar. Se você passar de uma entrada, você vai ter que andar vários quilômetros para conseguir um retorno. Muita dificuldade de informação, um local totalmente diferente. Mas enfim, talvez muitos de nós não teríamos esta coragem de sair daqui, ir a São Paulo, ou atravessar o país, na cara e na coragem, como nós falamos numa linguagem bem popular. Mas hoje nós temos uma tecnologia interessante que é o GPS. E aí nós colocamos no nosso carro o GPS e ali nós colocamos aonde nós queremos ir, nós colocamos o destino, né, todo o trajeto, e aí nós passamos a depender de um instrumento. E muitos de nós, assim como você e eu, já viajamos e já andamos longas distâncias baseado num instrumento, né, num instrumento eletrônico. E com certeza você teve êxito, embora às vezes ele não dá uma posição exata, mas se torna fácil para nós, né? Nós confiamos naquele aparelho. E aí ele vai atualizando de tempo em tempo. Você que tem um GPS no seu carro, você sabe como funciona. E você naquele momento entregou a sua viagem, entregou o seu caminho, de certa forma confiando naquele aparelho eletrônico que está no seu carro, que é muito importante, é muito bom. E é muito importante nós, né, disponibilizarmos hoje de um GPS. Uma outra coisa que eu comecei a questionar dentro, como eu disse no início dos meus questionamentos, dos meus pontos de interrogação que surgiu com relação a esta palavra que diz entrega o teu caminho ao Senhor, e por que muitas vezes é tão difícil entregar. Uma outra coisa também veio à minha memória, veio à minha mente. Quando nós nos colocamos à disposição ou quando precisamos viajar de ônibus, por exemplo, você automaticamente, quando comprou a passagem, quando você se assentou naquela poltrona, naquele banco daquele ônibus, ou também de um avião, né, você está totalmente dependente daquele profissional que está pilotando ou está comandando este veículo, ou no caso do avião, uma aeronave. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar que você até conhece talvez a empresa, você conhece que a empresa é uma empresa idônea, uma empresa correta, que dá manutenção, né, periódica nos seus veículos e assim por diante. Mas quem está no controle, quem está no comando é um ser humano falho, como você, como eu, que aqui estou falando também. Mas a sua vida está na dependência daquele homem.
Você não chegou naquele ônibus quando você embarcou no ônibus e perguntou assim: olha, motorista, me dá o seu curso aqui preparatório, quero saber quantas horas de volante você tem, quantas horas de estrada você tem, você já causou algum acidente ou algum incidente, qual é a sua preparação, qual a sua experiência. Mas, no entanto, você embarcou naquele ônibus, se assentou, muitos de nós, deitamos ali, dormimos, bem tranquilos e bem felizes, mas, no entanto, naquele momento em que embarcamos neste veículo, nós entregamos a nossa vida na mão de alguém que, se ele cometer uma imprudência, fizer uma ultrapassagem mal feita, mal sucedida, pode causar um acidente, e as pessoas que ali estão podem vir até a morte em função de uma imprudência daquele motorista. Então, se você analisar, você vai ver que muitas situações da nossa vida no dia a dia, nós entregamos a nossa vida para alguém ou para algum instrumento. No caso do motorista de ônibus, nós entregamos a nossa vida ali, está nas mãos dele. Claro que acima de um motorista de ônibus, de um piloto de avião, como eu estava falando, nós temos que descansar e entregar o nosso coração, entregar a nossa vida a Deus, ao Senhor, que é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal. Mas a reflexão no dia de hoje é esta: por que para Deus, por que para o Senhor, muitas vezes é tão difícil nós entregarmos a nossa vida? Por que para eu entregar a minha vida, na verdade, dentro de um ônibus, sem saber a qualificação de um motorista? Por que é tão mais fácil? Porque é tão mais fácil eu embarcar num avião e entregar a minha vida ali para aquele piloto, para aquele copiloto, para aquela tripulação. Porque a minha vida ali está sob os cuidados destas pessoas. Com certeza, pessoas bem preparadas. Mas por que é tão difícil, muitas vezes, eu entregar a minha vida a Deus? Dentro dos meus questionamentos, das minhas indagações, como eu disse no início, eu cheguei a algumas conclusões. Uma delas, para nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e deixamos que Ele nos conduza, o nosso eu, ele começa a ficar de lado. A nossa vontade começa a ficar em segundo plano. Por isso, muitas vezes, você e eu, por isso é difícil, às vezes, nós entregarmos de uma forma completa a nossa vida a Deus. Porque aí nós começamos a entender que sem Deus nós não somos nada. Esses dias eu conversava com um rapaz, eu vou dizer um rapaz, já casado, bem sucedido, um homem, eu posso dizer assim, que muito rico. E ele refletindo que a sua família, a sua mãe, estava no hospital, estava num leito de hospital, com uma força de vontade de viver muito grande, mas ela não tinha mais chance de escapar desta situação. Ela não tinha mais como sair desta situação de adversidade. E aí eu entendo que existem situações na nossa vida que não é a posição social, não é o fato de sermos bem-sucedidos ou não, que vai fazer a diferença. Porque existem coisas, amados, que pertencem a Deus. Existem coisas que o dinheiro ele não vai comprar, ele não vai trazer, independente do nosso grau de escolaridade, nossa posição social. Mas por que então é tão difícil entregar para Deus? Porque o meu eu, ele começa a ficar de lado. E aí começa a prevalecer dentro de mim a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele fala com muita propriedade. Ele diz assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém para falar com tanta propriedade, com tanta segurança, de que ele já está crucificado com Cristo, ou seja, ele, a vontade dele, do apóstolo Paulo, como homem natural que nós todos somos, morreu naquela cruz com Jesus. Só que Jesus, assim como Jesus ao terceiro dia ressuscitou, o apóstolo Paulo também, depois de um encontro que ele teve com Jesus, ele também ressurgiu como um novo homem, como uma nova pessoa. E aí, tendo experiências, conhecendo a Jesus, andando com Jesus, andando com os apóstolos, sendo ensinado pelos apóstolos, tendo experiências como a que ele teve no deserto, tendo um encontro com Jesus, ele pôde então falar com muita propriedade e segurança: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Em outra passagem, o Senhor Jesus ele nos dá um outro exemplo de entrega. Ele diz: olha, se você quiser vir após mim, ou seja,
Se você quiser entregar a sua vida para mim, você venha. Mas negue-se a si mesmo a cada dia. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, para nós, por que então que é tão difícil muitas vezes nós entregarmos a nossa vida para Deus? Porque o nosso eu, ele começa a ser deixado de lado. A nossa vontade não é mais a vontade que prevalece. Que sacrifício eu preciso fazer ao entrar num ônibus e entregar a minha vida nas mãos daquele condutor? Nenhum. Muitos de nós, até quando entramos no ônibus, descansamos, porque quem sabe viemos de uma jornada de trabalho muito cansativa. Então, para mim, é até agradável deitar naquela poltrona daquele ônibus e descansar, mesmo sem saber, como eu disse no início do programa, as qualificações daquele motorista. Então, é muito simples eu entregar minha vida dentro de um ônibus, eu entregar minha vida nas mãos de um motorista, de um profissional. Não estou aqui querendo falar dos motoristas profissionais, é só uma simbologia, é um exemplo, que nós sabemos que é fato, que é verídico, né? Então, assim, o porquê que para Deus é tão difícil? Porque o meu eu, porque a minha vontade, ela começa a ser deixada de lado. Eu quero ler com você o que diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. E nós vamos entender um pouco do que é entregar a vida ao Senhor, confiar nele e saber que o mais ele fará. O que é entregar, o que é renunciar à minha vontade? O apóstolo Paulo diz assim neste capítulo, sobre o exemplo de viver uma vida com Deus. E ele diz assim, olha, no versículo 25 do capítulo 4 de Efésios: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo. Um exemplo. Quando a gente começa a confiar em Deus, entregar a vida para Ele, a gente começa a ver, poxa, por esse caminho eu não posso mais ir. Até aqui eu tinha algumas maneiras erradas, então agora eu preciso ter uma vida diferente. Ele nos ensina, irai-vos e não pequeis. Ou seja, eu até posso ficar irado com alguma situação, mas eu não posso pecar, ou seja, desejar o mal para esta pessoa que provocou a ira em mim. Eu não posso querer que ela sofra ou que ela pereça por causa disso. Ou no versículo 28 ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Um outro exemplo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vocês estão entendendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando? São coisas que eu que estou aqui neste programa, você que está me assistindo, nós enfrentamos dia a dia. Por isso nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há perfeição. A perfeição está em Jesus. E quando eu confio no Senhor, quando eu entrego a minha vida para Ele, essas coisas eu tenho que começar, aos poucos, a tirar da minha vida. Talvez você vai perguntar, pastor, mas a igreja proíbe, é o pastor que pede? Não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, ele vai nos convencendo das coisas que nós temos que entregar para Deus e não praticar mais como outrora praticávamos. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Talvez você que me assistiu viaja de avião, viaja de ônibus, ou tem no seu carro um GPS e nunca parou para pensar que é tão fácil você depender do GPS, depender, do motorista de ônibus ou do piloto de avião, mas talvez tenha sido tão difícil para você entregar a sua vida para Deus. Entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, e eu tenho certeza que tudo aquilo que você deseja no seu coração, que está em concordância com a vontade de Deus, Ele fará na sua vida e vai abençoar muito você e toda a sua família. Que Deus abençoe você no dia de hoje e até o próximo programa, em nome de Jesus.